Tá aí, eu já vou pedir para receber aqui o nosso querido convidado Fernando Horta, e na presença dele, querido Horta, seja muito bem-vindo ao Bom para Todos. Na presença dele, eu quero ler uma última nota de hoje para o Fernando Horta, inclusive, comentar na sequência. Hoje, gente, são 27 anos, né? Há 27 anos, a Polícia Militar do Estado do Pará assassinava brutalmente 21 trabalhadores rurais sem terra, naquilo que foi conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás, 17 de abril de 1996. O comando da operação estava a cargo do coronel Mário Colares Pantoja, que foi afastado no mesmo dia, ficando 30 dias em prisão domiciliar, determinada pelo governador do estado, mas depois foi liberado. Só lembrar, olha só, Horta, isso aqui, uma lei, né, que foi baixada em 25 de junho de 2002, Lei 10.469, que diz o seguinte: institui o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, 17 de abril. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: é instituído o dia 17 de abril como Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária, e o artigo 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação, que foi 25 de junho de 2002. Só que essa lei nunca foi seguida, Fernando Horta. Eu queria, juntamente contigo aqui, manifestar minha indignação também pela maneira preconceituosa com que as mídias o próprio establishment brasileiro trata um movimento que é um dos movimentos mais importantes do mundo e mais humanitários e humanizados do mundo, que é o MST. Fernando Horta, seja bem-vindo. Tudo bom, Conde? Um grande abraço para você, um abraço para quem está nos assistindo. Uma segunda-feira em que parece que a gente retorna a uma certa normalidade, com o presidente de novo no país. Mas essa questão da disputa da terra no Brasil é uma questão muito antiga, Conde. É uma questão que, de alguma maneira, opõe duas visões completamente distintas do que é a propriedade de terra no país, né? Enquanto para as elites brasileiras que, em grande medida, são oriundas da exploração da terra, especificamente, e, obviamente, dos trabalhadores que ali estão, ora eram escravizados, hoje não mais tão em tantos números escravizados, embora a gente ache vários por aí, mas para essas pessoas a terra é o símbolo intocado da sua riqueza. A terra permite com que essa gente entre em alguns programas de governo, recebendo uma série de valores, supostamente para aplicar nas suas plantações, e acabem ficando ano a ano mais ricos, porque acabam não pagando esses valores, e depois essas elites entram com processos de perdão de dívida, e nós conhecemos isso várias vezes no Congresso. A terra para eles é um santuário, de alguma maneira, de diferenciação social. Algumas pessoas têm, ela não pode ser reproduzida, não é que nem a riqueza industrial, por exemplo, que você, a partir do trabalho, compra mais máquinas e vai produzindo cada vez mais. A terra não, a terra é uma coisa um pouco aristocrática demais nesse processo, e para essa gente, portanto, ela tem que ser intocada e protegida. Agora, para todo o restante da sociedade, a terra é, em grande medida, uma forma de trabalho e uma forma de subsistência, não só individual, como também da própria sociedade, a partir do momento que você consegue produzir cada vez mais alimentos voltados para o mercado interno. Então, há uma diferença muito grande de como as pessoas, como esses grupos sociais enxergam a terra. E aí você começa a ter problemas em função de que, enquanto ela for sacralizada como um instrumento de diferenciação social e riqueza, ela deixa de ser uma oportunidade de trabalho, de vida digna e de condição de desenvolvimento para uma parcela significativa das pessoas. Portanto, a reforma agrária, ela não só é necessária, como é socialmente desejável, ao contrário do que muita gente hoje acaba defendendo a criminalização da luta pela terra. Na realidade, todas as sociedades no mundo que fizeram uma reforma agrária tiveram ganho nos seus índices de desenvolvimento, nos seus índices econômicos e, principalmente, uma diminuição brutal da violência que impera enquanto nós estivermos ainda trabalhando com essa perspectiva da terra santificada na mão de uma elite que faz de tudo, e de tudo mesmo, viu, Conde, incluindo aí pagar exércitos para matar essas pessoas que tentam, de alguma maneira, simplesmente sobreviver. Olha só, estamos aqui com imagens do massacre de Eldorado, aqui algumas imagens desse dia trágico para o país, um crime, né? Que aliás não foi
Então, os responsáveis não foram devidamente punidos até hoje. Eu queria destacar, obrigado pelas imagens, Guilherme, Lucas, aqui, a equipe fantástica da TVT. Eu queria ainda falar mais um bloco sobre o MST. O João Pedro Stedley gravou uma mensagem maravilhosa, forte, em que ele invoca a democracia, a Constituição Federal, e ele destaca que nenhum assentamento no Brasil, Horta, foi conquistado sem que os integrantes, trabalhadores do Sem Terra, não tivessem feito uma ocupação democrática, pacífica, para conquistar a terra. Eu não achei muito boa a primeira relação governo-MST naquela ocupação da Suzano no sul da Bahia, não sei se você acompanhou, deve ter acompanhado, todo mundo acompanhou, em que o governo hesitou, né, digamos, na responsabilidade de deixar claro, né, que a ocupação é um processo democrático, até porque aquela ocupação na área supostamente da Suzano foi devido a uma promessa, né, da própria Suzano. Queria te ouvir sobre isso. Aí vai começar a aparecer um dos grandes problemas do atual governo, né, que é as questões, como vão tratar as questões sociais, que de alguma forma foram essenciais para a caminhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tanto saindo da prisão injusta e ilegal que ele estava e ao ser conduzido à presidência, os grupos sociais que sempre estiveram ao lado dele, incluindo aí o MST, mas não somente, como também a CUT, como também os diversos sindicatos que nós temos por aí, sindicatos de professores, todos estavam irmanados de alguma forma nessa luta e assim ficaram durante todo o tempo, mas de alguma maneira esses grupos acabaram um pouco colocados de lado dentro de um governo que se pretende um governo de coalizão. E nesse governo de coalizão, parece que se tem optado recentemente por um caminho mais ao centro, deixando as lutas desses grandes grupos um pouco fora da proteção do governo. E foi isso um pouco que marcou essa manifestação a respeito do MST na Bahia, especificamente, o governo dizendo que não aceitaria ocupações ilegais, e aí é óbvio que o adjetivo ilegal vai ser colocado ali por aqueles que têm interesse, obviamente, de criminalizar a ocupação no campo. Então, deixou todo mundo muito apreensivo para saber efetivamente para que lado nós vamos nesse governo e para que lado as lealdades que foram empenhadas ao longo de todo o processo de libertação do presidente Lula até a colocação dele da presidência, de que lado essas lealdades vão pesar mais para a construção do governo Lula no seu terceiro mandato. Ainda estamos aguardando uma posição mais sólida do governo em direção ao atendimento das demandas mais à esquerda desses grupos que tiveram sempre presentes com ele nessa luta política, que foi a gente conseguir retirar ele da cadeia e colocá-lo novamente na presidência. Fernando Horta aqui no Bom para Todos. A gente vai falar um pouco agora da visita do Lavrov ao Brasil, uma visita que está sendo monitorada à lupa por Estados Unidos e todos os países do mundo. O Lula se tornou aí, acho que o chefe de Estado mais visibilizado no mundo pelas iniciativas e pelos discursos contundentes que ele tem feito, não só no exterior, como no Brasil também. Qual a sua avaliação dessa visita do Lavrov e o que pode acarretar em avanços na conquista de um cessar-fogo, né, na Ucrânia? Pois é, Conde, eu acho que para nós brasileiros é muito bom que o presidente Lula tenha essa visibilidade, nós temos que dizer isso, né? Muita gente tem que dizer, não, o Brasil voltou, na realidade o Brasil nunca deixou de ser o que é. A diferença é que o mundo voltou a abraçar o Brasil de uma forma diferente. Antes nós éramos párias, e não éramos párias porque Bolsonaro assim queria, não, na realidade a manifestação do Bolsonaro e do próprio ministro das Relações Exteriores dele dizendo que gostavam de ser párias é uma grande bobagem, é uma infantilidade de alguém dizendo, vocês não querem conversar comigo, então sou eu que não converso com vocês. Bolsonaro adoraria receber, obviamente, toda a atenção e toda a pompa e todo o reconhecimento que o presidente Lula recebe. Mas claro que há uma enorme diferença entre um líder fascista como o Bolsonaro, antidemocrático, agressivo e irracional, e a figura de Luiz Inácio Lula da Silva. A questão é que, a partir de agora, o presidente passa a se colocar sob os holofotes numa difícil missão de encontrar um termo pacífico a um conflito
conflito que, em realidade, acaba escondendo 3 ou 4 outros conflitos no mesmo lugar. As pessoas pensam que só está acontecendo ali uma guerra entre Rússia e Ucrânia, mas, em realidade, nós temos uma disputa geopolítica gigantesca pela continuidade da dominância norte-americana e do Ocidente contra uma mudança de eixo geopolítico que está aí se sucedendo. Entre uma série de outros conflitos que estão acontecendo ali, como, por exemplo, a OTAN contra efetivamente a Rússia, os Estados Unidos interessados em desgastar, obviamente, Rússia e China. Então, são vários conflitos e são muitos interesses. Lula pensa que pode colocar esses interesses todos sentados numa mesa e obter um processo de paz. Se fosse uma guerra só Ucrânia e Rússia, seria possível fazer isso, Conde. Agora, com tantos agentes geopolíticos interessados em que esse conflito acabe se perdurando, eu efetivamente não sei se nós teremos força suficiente para fazer esse caminho. Agora, a visita do chanceler russo ao Brasil nesse momento, ele tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que possivelmente nos abre uma porta para conversar com o Vladimir Putin de alguma maneira mais assertiva. O lado ruim é que o presidente Lula, que já estava com uma pecha de um certo anti-americanismo em função de tudo que ele tinha verbalizado quando estava, obviamente, na China e depois nos Emirados, receber o chanceler russo logo no primeiro dia acaba colocando um pouco mais de água nessa fervura. Eu não sei muito bem como é que os norte-americanos vão responder a respeito disso. Eu sei como é que o Lula respondeu, e acho que respondeu de uma forma muito inteligente. Ele disse, olha, quando eu vou conversar com os Estados Unidos, não me preocupa o que a China acha dessa conversa. Quando eu venho conversar com a China, também não me preocupa o que os Estados Unidos acham. Foi uma bela resposta, Conde. Agora vamos ver se a gente tem bala na agulha para segurar o repuxo. Fernando Horta, o Fernando Horta voltou. Não, o Fernando Horta não voltou porque você nunca saiu, né, Fernando Horta, aqui do nosso Bom para Todos. Deixa eu ir para o bate-papo, sempre muito bacana aqui da nossa transmissão no YouTube, da TVT. Dom Sebastião está dizendo aqui, o Conde mora no YouTube? Olha, Dom Sebastião, eu moro no YouTube, né? Eu moro mais no YouTube do que na minha própria casa. Anderson Traude está dizendo aqui, tá engraçada a cobertura da grande mídia, cada duplo carpado de dar inveja à ginástica olímpica. Evidentemente, está se referindo à análise, acho eu, né, da política internacional que o Lula vai fazendo e que realmente a mídia convencional não estava preparada para analisar essas questões. Aqui, Maria de Fátima da Costa, boa tarde, Conde Fernando Horta. Triste massacre no Pará, MST Resistência. Tem uma mensagem muito bacana aqui do Poder Local. Parabéns à TVT pela parceria com o ICL Notícias. Estreou hoje, né? O ICL aqui nas manhãs da TVT, das 8 às 10, que é o jornal do Instituto Ciência Liberta, que é presidido pelo economista Eduardo Moreira, de segunda a sexta às 10 horas da manhã, que tem a participação do Chico Pinheiro, grande jornalista, egresso do Grupo Globo. Sugestão complementar, o Poder Local está dando aqui para gente, que a TVT possa criar uma madrugada de lives, reapresentando as lives progressistas. Newton Dantas, muito obrigado, excelente a sugestão, hein? Vamos levar aí para a nossa produção. Fernando Horta, o que você achou das declarações do Lula na China, nos Emirados, e daqui a pouco a gente vai ter declarações no Brasil também, sobre a participação dos Estados Unidos nessa guerra, né, de pedir para que os países comecem a falar em paz e deixem de abastecer com armamentos a Ucrânia, e pedindo para que todos os países europeus também façam esse movimento. Muita gente diz que é muita ambição do Lula, mas vai abalar as estruturas aí dessa concertação internacional, ainda mais com o apoio da China, né? O que você achou? Olha, Conde, primeiro assim, as falas do presidente estão corretas, tá? Por mais que você tenha uma série de críticos aí da grande mídia tendo ataques de desespero, gente, inclusive, que não entende de relações internacionais, vindo a público falar grandes bobagens. Aliás, já tinham falado na semana passada, quando a presidenta Dilma deu um discurso falando que os países do sul global também existem países do norte, e os jornalistas resolveram achar que isso era uma bobagem, porque as pessoas acham que relações internacionais, geopolítica é uma coisa simples, mas não é. E nesse caso o presidente está correto. O presidente está sinalizando que numa guerra dificilmente você consegue apontar um único culpado relacionado
totalmente ele ao processo de deslinde da guerra, à manutenção da guerra e, obviamente, tem frustração de todas as tentativas de terminar a guerra. Não acontece isso. Uma guerra acontece porque ambos os lados que estão ali em guerra, e talvez outros que não estão ali presentes, e esse é um dos problemas da guerra Rússia e Ucrânia, mas esses países que estão ali presentes, de alguma forma, contribuíram para esse processo. E é isso que o presidente coloca, e coloca muito bem claro. Quer dizer, é verdade que a Rússia foi a primeira a transpassar uma fronteira num processo de agressão contra a Ucrânia? É. Mas agressão é somente a invasão de uma fronteira? É só isso que nós chamamos de agressão? Não, não é. Existem agressões diplomáticas, existem agressões estratégicas, existem agressões comerciais, existe a construção de sistemas de insegurança internacional, e tudo isso a Ucrânia fez desde 2013 e 2014, sendo que a Rússia, inclusive, avisou em vários fóruns internacionais que isso estaria a acontecer. Aliás, existem artigos da década de 90, no finalzinho da década de 90, chamando a atenção, artigos norte-americanos, de especialistas norte-americanos, chamando a atenção de que a expansão da OTAN em direção à Rússia levaria necessariamente a um confronto, e um confronto que não era bom para o país, e para os Estados Unidos, obviamente, e para a Rússia, e nem para o mundo. Então o presidente está correto no que ele falou. O problema, Conde, é que quando você fala para uma população que não tem esses conceitos, você acaba caindo numa armadilha, porque você está falando corretamente, mas as pessoas que estão ali olhando não conseguem compreender isso. E o presidente abriu um espaço bastante grande para ficar tomando pedrada aí de uma mídia que a gente já sabe que já tem um pezinho na desonestidade, que já gostaria de assodar o presidente, de fazê-lo perder capital político por qualquer bobagem, e eu não sei se foi a melhor maneira do presidente comunicar essa posição. Acho que a gente podia ter um pouquinho mais de tato diplomático. Acho que se o nosso querido Celso Amorim tivesse dado as declarações, elas seriam mais contidas, abriria menos espaço para a gente ficar tomando pedrada, mas agora já foi. A questão agora é a gente trabalhar num enorme processo de demonstração de que a posição do presidente Lula está, no fundo, correta, e que o Brasil tem que trabalhar efetivamente pela paz, respeitando os dois lados, porque se é verdade que a Rússia invadiu e foi a primeira a transpassar uma fronteira, também é verdade que a Ucrânia há muito tempo vinha transformando-se em uma espécie de ponto de insegurança dentro do sistema que a Rússia sempre tentou construir para poder sobreviver. A verdade é sempre difícil de absorver, né? E eu acho que o Lula está tentando trazer com muita coragem isso, ao custo de ser realmente atacado aí por alguns setores da sociedade conservadora brasileira. O Edmundo está me chamando a atenção aqui. Conhecimento Liberta, não é Instituto Ciência Liberta, é Instituto Conhecimento Liberta. Olha só, mas ainda bem que ciência é sinônimo de conhecimento, né? Ainda bem, me safei aqui. Aqui, deixa eu pegar mais alguns comentários, estão tão bacanas aqui. Biden, Regina Elis está dizendo, Biden foi solidário ao Brasil diante das ameaças bolsonaristas. Lula retribui sem a diplomacia desejável. Está aqui uma opinião. Poder local, reforçando aqui. Obrigado, Rede TVT. Bom saber. O Jornal Brasil Atual continua na grade da programação. Abraços na Marilu Cabanhas e toda a equipe. Gosto muito deles e delas. Abraços. Milton Dantas, Paraíba. Aliás, a Marilu Cabanhas é uma das jornalistas mais incríveis desse país. Eu lembro da Marilu desde a Rádio Dourado FM, se eu não estiver enganado. Dom Sebastião Horta, basta lembrar a crise dos mísseis em Cuba. Horta, vamos falar das escolas, porque o Lula voltou para o Brasil, pousou em Brasília, e é o grande problema que está esperando por ele aqui. Vai ter uma reunião, salvo engano, hoje com os ministros, ou amanhã cedo, e vai dar alguma declaração. É preciso que o Lula dê alguma declaração. Eu queria ouvir você sobre os desafios do Lula nesse campo. Olha, esse é indiscutivelmente o maior problema que hoje, no curto prazo, nós temos no Brasil. Nós temos uma série de problemas no Brasil, a questão da economia, a questão internacional, petróleo, tudo mais, mas essa questão das escolas realmente mexe conosco,
porque cada pai, cada mãe hoje no Brasil está preocupado em que essa escalada, que ainda está, se compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, ainda está bem pequenininha, mas ela evidentemente vem ganhando força se ela não seja imediatamente brecada, né? A questão é que nós temos 3 grandes problemas nisso aí, viu, Conde? E são 3 grandes problemas que atuam conjuntamente e a gente tem que acessar esses 3 problemas juntos. Nós temos um sistema escolar sucateado, com professores tremendamente enfraquecidos, empobrecidos, mal treinados, desinteressados por conta de todas as agressões que vem sofrendo há muito tempo no Brasil, mas que se intensificaram nos governos Temer e Bolsonaro. Então você tem todo um sistema escolar que já está enfraquecido. Veja que as escolas não têm psicólogos mais, não têm pedagogos para acompanhar, os alunos estão em números aí de 40, 42, 45 em sala de aula. Então esse é um problema que precisa ser atendido. Não vamos resolver a questão da violência nas escolas sem que isso seja atendido. Um segundo problema é exatamente o adoecimento da sociedade brasileira, que foi perpetrado a partir do golpe contra Dilma, mas que encontrou no período, infelizmente, no triste período Bolsonaro, um enorme esforço para a continuidade desse adoecimento, né? Bolsonaro é responsável por isso. Ele, todos aqueles que invadiam escolas gritando contra professores, todos aqueles que criminalizaram o conhecimento, transformando o conhecimento numa espécie de ideologia reversa e perversa, queria tomar o país. Tudo isso acabou criando uma quantidade imensa de jovens que acabam estabelecendo todos as suas indignações internas como motivo para transformar isso em violência. E nós estamos vivendo isso. Esse é um segundo problema. Esse é um problema que nós precisamos realmente criar condições para resolvê-lo. E não é só através da justiça, não é só verificando quem são esses perfis, bloqueando, brigando com plataformas sociais e tudo mais. Não é só isso, precisa de uma série de outras coisas juntos. Agora, tem um terceiro problema que está me apavorando muito, que vem junto nessa esteira, que é o uso político do medo que está se fazendo no Brasil. Nós tivemos, viu, Conde, nas últimas 2 semanas, nós estamos tendo um total de 100, 150, 200 ameaças a escolas no Brasil por dia. A Polícia Federal não está veiculando essas ameaças para não gerar mais pânico, mas em cada uma das cidades você tem uma quantidade grande disso que está acontecendo. A imensa maior parte delas poderia passar como trote, né? Mas não é trote, é um movimento político organizado para gerar medo na sociedade e aproveitar do que efetivamente existe, que é a ameaça às escolas, e a partir daí atacar o governo. O presidente Lula precisa separar esses 3 problemas e endereçar soluções para cada uma delas. Até porque, Conde, a lei contra terrorismo está aí. O que essa gente está fazendo, ameaçando escolas, deve ser enquadrado dentro dessa lei de terrorismo. Todo tipo de utilização de ameaças que assuste a população e que possa, de alguma maneira, prejudicar o exercício das liberdades individuais deve ser entendida como terrorismo e é preciso a gente resolver isso rápido. Os pais estão, eu não vou usar a palavra pânico, mas é muito próximo disso. Aliás, você é um pai e eu também sou um pai, né? De adolescentes que frequentam escolas. E a gente realmente precisa de uma resposta muito forte. Eu conversei recentemente com o Eugênio Butti, e jornalista consagrado, ex-presidente da Radiobras, e ele me disse que para você responder ao problema, por exemplo, ao problema do meio ambiente, tem que ser uma concertação internacional, porque é um problema global. Não adianta um país só fazer a sua lição de casa com relação ao meio ambiente e o resto do mundo não fazer. A mesma coisa, ele me dizia, tem a ver com essa questão das escolas. Tem que ser também uma concertação de natureza internacional. O Lula pretende levar esse tema para o G20. Você concorda com essa leitura? Embora tenhamos aqui as singularidades brasileiras, mas que é um fenômeno também de ordem global? Olha, Conde, eu acho que não. Eu acho que ela é global quando você trata com questão das redes sociais e com a ideia de juventude como um todo, né? A juventude no mundo digital, como operam essas relações. Aí me parece que quando você vai para a área digital, essa questão da violência nas escolas pode ser internacionalizada sim, porque vai se precisar de um esforço muito grande de muitos países para consolidar marcos de governança, leis, limites, regras, para que essas plataformas
plataformas digitais e quaisquer outras plataformas que venham a ser inventadas de agora em diante tenham responsabilidade com relação a esse processo de violência que, se elas efetivamente não dão causa, elas acabam sim potencializando esses processos. Então, aí, nesse sentido, você precisa de uma internacionalização, uma discussão mais ampla. Mas eu tenho a impressão que a questão da educação, especificamente, precisa de uma reflexão nacional. O Brasil precisa entender efetivamente qual é o caminho que ele quer para a sua educação. Quer uma educação que se realize simplesmente oferecendo mão de obra barata para o mercado, ou quer uma educação que crie cidadãos para o século XXI, ou quer uma educação que consiga fazer com que a gente cresça em termos de desenvolvimento de ciência e tecnologia, de produção. Nós vamos ter que definir isso e nós ainda não definimos. E esse é um dos problemas que nós estamos tendo, porque em qualquer um desses caminhos, a escola precisa ser de alguma forma diferente do que ela é hoje. O modelo que nós estamos implementando, infelizmente, no Brasil, é um modelo que não serve aos interesses de um país que precisa entrar no século XX com o desenvolvimento científico e também não interessa a um país que tem sérios problemas de diferenciação social e precisa ensinar a sua sociedade a ser cada vez mais igualitária. Nós precisamos repensar. E aí eu acho que não é uma questão internacional, é uma questão da gente voltar para dentro de nós mesmos, na condição de país, na condição de estrutura nacional e começarmos a repensar o nosso sistema educacional. De uma forma, Conde, democrática e inclusiva, viu? Porque até agora tudo que se conseguiu fazer foi completamente avesso a qualquer ideia de democracia. Luiz Fernando Castelo Branco Rebelo Horta. Esse é o nome dele. Para quem não sabe, é o nome todo do meu querido Fernando Horta. Obrigado. Olha como ele abriu um sorriso, hein, Fernando Horta? Você precisa sorrir para a gente aqui também, para tentar superar, sublimar um pouco as situações difíceis. A gente sempre conta muito com a sua leitura muito refinada aí dos problemas no Brasil. Obrigado, Fernando Horta. E a gente vai dar sequência aqui ao Bom para Todos. Até a próxima, querido. Tá aí, o Fernando Horta nos deixou. Vamos receber agora